Gente, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma inversão, né? Que a primeira aula que eu vi com vocês foi sobre disciplina carcerária. E na verdade essa seria a primeira aula, seria a aula de princípios, né, constitucionais da execução penal. Aqui constitucionais e também criminológicos, toca um pouco também no processo penal, então constitucionalização bem amplamente. E aí, acho que essa diferenciação é bem interessante de vocês terem em mente, né? Sempre para a prova da defensoria é importante lembrar que essas coisas são diferentes. Poder punitivo e direito penal. Entenderam, eu acho que eu já até falei isso em outras aulas, mas entenderam o direito penal como um dique de contenção ao poder punitivo. O poder punitivo como pura irracionalidade, como vontade de punir, como vontade de infligir dor, e o direito penal como limitação jurídica irracional a esse poder punitivo. O Zaffaroni, ele faz uma aproximação entre Estado de Direito com o direito penal. Então, o Estado de Direito ele está mais próximo dessa lógica do direito penal, de limites ao poder punitivo. E o Estado de polícia está mais próximo ao poder punitivo. Essa é uma diferenciação. O Zaffaroni até fala que essa diferenciação ela é idealizada, que é impossível você ter um Estado de direito puro ou um Estado de polícia puro, né? É até interessante que o Fernando Haddad ele deu uma entrevista semana passada e ele estava falando sobre isso, que até a década de 50 era muito tranquilo você diferenciar ditadura de democracia. Hoje em dia você tem uma imbricação entre esses conceitos, né, que fica difícil de você saber onde uma coisa termina e outra coisa começa. E aqui é a mesma coisa, né? O Zaffaroni está dizendo que você pode ter traços do Estado de polícia dentro de Estados de direito formalmente constituídos. Tá? Então são modelos ideais que podem acontecer e podem conviver juntos. O direito penal ele seria um freio à irracionalidade e à violência do poder punitivo. Essa introdução para a gente trazer isso para a execução penal também, tá? A execução penal como esse freio à irracionalidade do poder punitivo. Então, a execução penal como um conjunto de expansões e contradições do poder punitivo que são politicamente orientados. Então, obviamente, se a gente pune mais ou pune menos, isso é uma resposta política que vai refletir no direito penal e na execução penal. Leitura jurídica da execução penal, mesma coisa, né? Limitação racional do poder punitivo, mas aqui com um objetivo muito claro, que é a redução dos danos causados pela experiência carcerária. Quando a gente fala redução dos danos causados pela experiência carcerária, a gente está fazendo uma transposição daquilo que o Zaffaroni chamou de teologia redutora. Então ele vai dizer que toda construção do direito penal ela tem uma funcionalidade. A diferença é que algumas explicitam quais são essas funcionalidades, outras não. Ele está dizendo, a minha funcionalidade a construir uma teoria do delito é reduzir o poder punitivo. O Rodrigo Roig trouxe essa lógica para a execução penal e disse, olha, uma teologia redutora na execução penal, ela teria que visar reduzir os danos causados pela experiência carcerária. Entendendo que o cárcere por si só, ele gera danos, né? Ele gera problemas para o indivíduo, seja no âmbito psicológico, físico, mental, etc. E aí, para a gente trazer uma leitura jurídica dessa teologia redutora para a execução penal, a premissa que a gente tem que trabalhar é a seguinte: tudo que é limitativo no direito penal, no âmbito material, no âmbito do direito do conhecimento, pode ser transposto para a execução penal. Então, prescrição, causas de diminuição, atenuantes, tudo isso poderia ser trazido para cá, né? A ideia da tentativa sendo punida com uma sanção menor do que a consumação, tudo isso
que vai fazer muito sentido no âmbito disciplinar da execução penal, que foi a nossa outra aula, tá? Mas tudo que limita o poder punitivo no Código Penal ou na legislação especial pode ser trazido e deve ser trazido para a execução penal. A lógica aqui é mais ou menos aquela, né? Se aplica aquilo que forma o título executivo, não teria sentido não se aplicar durante a execução. Porque o que é a execução? É aquilo que a gente conversou também na outra aula. A execução penal é o cumprimento de um título executivo que advém de uma sentença penal condenatória. Então, se eu posso, pro mais, que é aquilo que gera a execução, eu também poderia fazer aqui na execução, sob pena de afrontar a lógica, né? Exemplo de uma prescrição que tem, né? Se aplicar na execução de um atenuante, eu não estou conseguindo agora visualizar. Então, o atenuante, você poderia trazer a menoridade de 21 anos, né? Então, se a pessoa está presa, ela tem menos de 21 anos, você poderia trazer essa atenuante para cá, para abrandar a sanção disciplinar. Se o preso tem menos de 21 anos. Ou também a questão da prescrição pela metade na sanção disciplinar também poderia. A ideia... Imagina o preso tem 19 anos, né? Ou tem 18. Então você poderia entender que ele tem um déficit de maturidade suficiente e aquilo ali abrandaria uma sanção disciplinar para ele. Uma prescrição mesmo a prescrição da falta disciplinar, tudo isso você pode trazer para cá. Por exemplo, a tentativa na LEP, você diz que você não pune diferentemente a tentativa da consumação. Você pune no mesmo patamar. Então, por essa lógica aqui, você teria que trazer uma diminuição, né, uma causa de diminuição para a sanção disciplinar. Essa é o arcabouço, né, tipo, construção lógica. Eu não sei, gente, se vocês já viram esses dados aqui sobre o sistema carcerário brasileiro. Teve alguém que conversou sobre isso com dados para vocês? Porque, assim, não é tipo, vamos falar sobre isso porque é bonitinho, porque é legal, porque é maneiro. Não, porque isso já foi tema do edital da Defensoria. Se alguém já falou detidamente sobre isso, eu pulo e vou direto para os princípios. Tá. Bom, primeira coisa que a gente precisa olhar, né, para a população carcerária brasileira, e isso é uma coisa interessante porque até a professora Anelisa Bechara, da USP, ela conta uma história que veio um professor uma vez da Espanha para cá falar sobre teoria do delito, não sei o quê, e uma aluna da USP, né, da Sanfran, perguntou para ele quantos presos tinham na Espanha. E o cara ficou desconcertado, assim, ele não sabia quantos presos tinham na Espanha. E isso é uma coisa que passou a entrar nos editais a partir do Patrick como examinador, né? E a Bruna Loureiro, que é a atual examinadora de penal, ela segue muito próxima essa linha do Patrick. Por coincidência, ela também é orientanda da Anelisa Bechara agora no mestrado, fez no doutorado e fez o mestrado com ela. Então, eu acredito que esse tema é importante também para a Bruna, assim como foi para o Patrick. Então, assim, população carcerária no Brasil, 730 mil presos, lógico, assim, isso varia, né? Às vezes pode estar em 750, mas varia nisso aqui, né? Mais de 700 mil, né? Chegando em 800. Interessante notar o seguinte, o número de presos no Brasil em 2004 era de 336 mil. E esse número ele dobra em mais ou menos ali 15 anos. Detalhe, quando a gente confronta esse número de presos brasileiros com a América Latina, porque não vale a pena tipo, fazer essa confrontação com a Holanda, né, com a Noruega, que tipo, é um pouco diferente da gente. Mas se a gente olhar para os nossos vizinhos, a gente pode ter um parâmetro de confrontação mais realista. Então a gente olha, Uruguai, 10 mil presos, Venezuela, 54 mil, Peru, 79,
Paraguai 10 mil, Equador 26, Colômbia 108, Chile 43, Bolívia 16 mil, Argentina 79 e o México, que é a segunda maior população carcerária, 217 mil. Todos esses dados eles estão no site Prison Words, é um site assim. Depois eu posso passar no grupo para vocês, aí vocês podem verificar esses dados, assim, não é fake news, né? Tem fonte. E esse aqui são os nossos vizinhos, né? Países com características muito próximas às nossas. Só um detalhe aqui, onde eu atuo na minha banca, eu e mais um outro defensor, e a gente acompanha, eu mais esse outro defensor, a gente acompanha em torno de 5 mil, 6 mil presos. Então, eu fiquei pensando, cara, na minha banca, lá na Praia Grande, Long Beach, a gente acompanha metade dos presos do Uruguai. Proporcionalmente é isso. Né? E aí você pega o Paraguai também, a mesma coisa. A Bolívia, a gente acompanha 1/3 dos presos da Bolívia. Essa é a dimensão de São Paulo e do Brasil. Né? Então aqui, se a gente olha para o sistema carcerário brasileiro, caberia dentro do sistema carcerário brasileiro 4 vezes o sistema penal mexicano, que é o segundo maior da América Latina com 200 mil presos. E aí você fala, mas a população do México é menor que a do Brasil. Tá, é um pouquinho menor, 127 milhões, mas não chega tipo, a metade da população brasileira. Então não dá para comparar diretamente com o número, porque normalmente fala isso, o Brasil tem mais gente, logo tem que ter mais preso. Mas vamos fazer uma comparação, quantos por cento da população? Mas aqui, então, a gente tem 4 vezes mais a população carcerária que o México e a gente tem 200 milhões, a gente tem 127. Então, tipo, não bate, se a gente for fazer essa comparação. E aí um dado também interessante sobre São Paulo, né? Se a gente juntar a população carcerária de vários países vizinhos do Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Equador e Paraguai, a gente não tem o número de presos que tem no estado de São Paulo, que é o estado de São Paulo que tem o maior número de presos, números absolutos na federação. Em números relativos, o Acre parece que tem, tudo bem? Parece que tem mais presos, né, da federação, mas em números absolutos é o estado de São Paulo, né? Que só no estado de São Paulo a gente tem mais presos do que no México, que é o segundo com o maior número de presos na América Latina. Aí de novo a ideia, mas a população de São Paulo é grande e tal, não sei o quê. É grande, tem 44 milhões de pessoas e é mais ou menos a mesma população da Argentina. Então a Argentina tem 90 mil presos, 100 e poucos mil presos, eu acho, e com a mesma quantidade de pessoas que a gente aqui em São Paulo. Só que tem um detalhe, e isso é uma coisa interessante da gente fazer uma análise até política, sobre política criminal mesmo. Todos esses países que a gente falou, a tendência deles é que eles dobraram a população carcerária nesses últimos 15 anos. Né? Então, assim, países que foram governados, em regra, pela esquerda também tiveram esse movimento. Né? Então, o Uruguai, Venezuela, a Colômbia não, a Bolívia e o Equador também tiveram dobraram. O Equador não está aqui, mas ele também teve um movimento parecido. E países que, nesses últimos anos, adotaram políticas mais liberais, mais à direita, eles, coincidentemente ou não, eles reduziram a população carcerária, eles estão numa tendência de redução da população carcerária. Então, exemplos disso. Até para essa questão, mas a política de desencarceramento, que é muito falada, né, que foi, em tese, teria sido implementada no Brasil nos últimos anos, não é uma tendência, se a gente olhar os números. A gente vai ver todos os países que tiveram governos à esquerda, eles dobraram a população carcerária nesses últimos 15 anos. E aí tem N interpretações sobre isso e tal, que a gente até pode discutir um pouco mais aprofundadamente. Assim. Não só uma ideia de que esquerda punitiva, isso também é uma explicação, mas esses países, eles também estruturaram o serviço público e o próprio Estado, a institucionalização, de forma a poder cumprir aquilo, né,
estruturar para que a polícia e o sistema carcerário pudesse prender. Alguns autores hoje já vão dizer que esse é o recorte que a gente tem que fazer para entender o aumento da população carcerária. Estrutura do Estado. Onde tem mais estrutura, onde tem mais polícia, presídio, tem mais presos. E isso pode ter acontecido para explicar esse boom carcerário na América Latina como um todo. Países como Chile e México, governados pela direita, eles reduziram a população carcerária nos últimos anos, né? 15% no Chile e no México mais ou menos 10%. Os Estados Unidos, que é a maior população carcerária do mundo, ele também vem numa redução crescente, que começa com Obama e continua agora com o supercomunista Donald Trump. Isso eu estou falando, gente, para vocês perceberem que esse movimento de superencarceramento, de aumento do encarceramento no mundo, não necessariamente ele está numa lógica direita-esquerda. Você não consegue diferenciar desencarceramento é uma política de esquerda, encarceramento é uma política da direita. Essa lógica, os números mostram que não é verdade. O Trump agora ele deu uma declaração defendendo uma revisão geral, né, na política criminal dos Estados Unidos, inclusive na questão da lei de drogas, né, uma série de coisas para efetivamente reduzir a população carcerária. Essa galera está fazendo isso porque é legal, é boazinha, o México, o Chile, os Estados Unidos? Não. É uma questão de orçamento fiscal mesmo, de tipo, é muito custoso, e a gente vai ver no próximo slide quanto custa o sistema carcerário brasileiro para você manter um gigante, né, como esse, principalmente nos Estados Unidos. Você ia falar? Curiosidade sobre as políticas, por exemplo, que o Chile e o México adotaram para ter esse significativa redução. Eu acho que é questão orçamentária mesmo, né? Tipo, não teve... implementação de políticas. Se você olhar para o México especificamente, você vai ter uma militarização da segurança pública muito mais intensa que a brasileira, por exemplo. Então, não faz muito sentido, né? Mas eu poderia até pesquisar isso com mais profundidade, mas não tem uma guinada, por exemplo, uma reforma, como aconteceu, por exemplo, no Equador, né, que você tem tem uma política de segurança cidadã no Equador que poderia justificar. Na Bolívia, você teve os processos de manifestação de 2008 que poderiam justificar um aumento do sistema carcerário. No México, a gente não tem. Inclusive, se você olhar a legislação do México, talvez a nossa legislação processual seja mais garantista que a do México. Mas você acha que essa militarização, eles podem fazer os presos estação mortos? Sim. É um aumento da... Sem dúvida. Isso eu não teria números sobre isso, né? Mas uma coisa que o pessoal que estuda superencarceramento no Brasil fala, e é interessante pegar esse gancho que você trouxe, que a nossa população carcerária ela só não é maior do que esses 700 e todo, porque tem muita gente que morre, né? Por conta dos autos de resistência, etc. Porque o público que morre e o público que está preso, eles são mesmo, né? Então, talvez assim, uma forma de redução orçamentária seja política de auto de resistência, a própria política de extermínio. E a nossa, como explicaria nos últimos anos, é a lei de drogas também. Parece que tem um movimento agora também para fazer uma mudança aí na lei de drogas, por uma questão orçamentária também, né? Vamos lá. Pra gente... Esse tema é complexo, assim, porque em 2011 a gente teve a Lei 12.403, que era a lei chamada das cautelares, que ela propunha na época reduzir em 1/3 da população carcerária, porque tiraria o furto simples, não ficaria mais preso e tal. Tipo, acabou o furto simples, todo furto virou furto qualificado, beleza. Então, um ano depois a população carcerária aumentou. Então, assim, não sei se dá para fazer essa afirmação de que políticas legais ou elas influenciam e têm impacto aqui diretamente. Talvez, no Brasil, a política dos governadores, dos estados, ela tenha mais impacto para explicar o superencarceramento brasileiro. Mas isso são hipóteses. Mas em 2006 ela tem essa correlação. É difícil fazer essa correlação direta, assim. Não
não colocaria a mão nessa cumbuca, né? Por exemplo, o STF, com HC 112.533, ele falou, né, expressamente, o Lewandowski, no voto dele, que depois daquele HC teria uma redução de pessoas presas, né, em 80 mil pessoas que estariam naquela situação não estariam mais. Mesma coisa, a gente continua crescendo e tal. Acho que quando falou da lei de drogas no sentido de ter aumentado. Isso. Não, no sentido que a lei de drogas. Mas eu acho que é a mesma coisa. Mencionando mulheres também. Então, assim, eu acho que a plataforma do PEC4, eu acho que alguma coisa assim, eles estão com essa militância nesse sentido de regularizar o uso de drogas para fim medicinal, principalmente. Sim. E para consumo, na verdade. E aí tem os gráficos, e acho que no caso do droga cítrica também é isso, porque os gráficos que eles mostram aumenta não só de homens, mas como mulheres que antes foram encarceradas. Eu tenho alguma dificuldade de ver a possibilidade da mudança na lei ela se concretizar, assim, tanto para aumentar quanto para reduzir. Eu acho que a estruturação do Estado penal, né, polícia, sistema carcerário, talvez tenha mais impacto sobre isso. Tá? Aqui a gente entrar na ideia do custo do sistema carcerário. O sistema carcerário hoje no Brasil, ele custa 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais, para vocês terem uma ideia, daria para pagar auxílio moradia para os juízes durante, normalmente, assim, uns 19, 18 anos, por aí, 15 anos, tranquilamente. Um preso no Brasil, ele custa por mês 2,4 mil reais, né? 2.400. Uma criança no ensino fundamental, ela custa 2,2 mil por ano, né? Então, isso aqui é por ano, isso aqui é por mês. Tá? A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que hoje já pode dizer que é a maior, ou bem próxima da maior, ali, disputando com o Rio de Janeiro, ela custa por ano R$1 bilhão. E em 2016 eu peguei esse dado, a Defensoria Pública atendeu 1,5 milhão de pessoas. Orçamento da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, 4 bilhões e 500, né? Então daria para sustentar a Defensoria por 4 anos e meio, mais ou menos. E o orçamento do MP, 2 bilhões e 500 milhões de reais. Tá? Então, nessa proporção, o orçamento da Secretaria de Situação Carcerária, de Administração Penitenciária, ela custa tipo, o dobro do Ministério Público. Há um dado interessante também para vocês saberem: um jovem na Fundação Casa hoje, ele custa 11.500 por mês. O custo... Então, depende, né? Depende do lugar, né? Mas você tem uma estrutura que tem atendimento toda semana, você tem uma série de oficinas, de convênios, né? Não tô dizendo que é legal, vamos se mudar para a Fundação Casa, né? Mas, existe um custo realmente que justifica que não tem no sistema carcerário. Tá? Tem nutricionista que vê a alimentação e tal. Então, é possível que chegue... esse valor pode variar, né? Pode chegar a 9 mil, mas a média, no último dado que eu levantei, 11.500 por adolescente. Outro argumento que a gente escuta bastante é que assim, mas a população carcerária no Brasil é alta porque a gente tem muitos crimes no Brasil. Também, assim, não é que a gente esteja vivendo assim, né, todo mundo dando as mãos e cantando e tal, feliz e contente, não. A gente realmente vive uma situação de violência muito pesada. A gente teve, o Brasil está em 13º lugar no ranking de homicídios e está ali entre 3º e 4º na população carcerária. População carcerária em números absolutos. Se a gente estiver falando em números relativos, a situação é um pouco diferente. A taxa de homicídio brasileiro é 27 por 100 mil habitantes. Se a gente comparar isso com a da Europa, por exemplo, vai dar 0,9 por
por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos é um pouco mais alta, né, 0,5. Em alguns lugares nos Estados Unidos a taxa dobra a nossa, né? Tem alguns lugares como Nova Orleans, por exemplo, são bem animados, mas a média dos Estados Unidos é de 5 Quer dizer, o por 100 mil sul é habitantes. bem animado. Tem grandes cidades, né? Normalmente a gente fala nas cidades santuários, que é uma coincidência até muito ruim para a política migratória. São cidades que normalmente têm taxa de homicídios um pouco mais alta. Cidades santuários são cidades que não aplicam a legislação federal a respeito de imigração. São cidades mais tranquilas com a imigração. Então, é isso. Tipo, a gente tem realmente uma taxa de homicídio alta. Mas, se a gente comparar com nossos vizinhos, as nossas taxas não estão tão discrepantes assim, né? A gente tem a Colômbia com 22 por 100 mil habitantes, o México com 20 por 100 mil habitantes e a Venezuela com 53. Então, a Venezuela tem o dobro da nossa taxa de homicídio e, tipo, bem menos população carcerária que a gente. Mesmo raciocínio que a Colômbia, no México e tal. Esse raciocínio também, ele vai abarcar a taxa de roubo. A gente tem uma taxa alta de roubo comparado na América Latina, mas países com taxas maiores de roubo têm população carcerária menor que a nossa. Então, essa relação não bate, né? Se você argumentar pela questão, prende muito porque tem muito crime. Também não dá. E se a gente olhar especificamente para o estado de São Paulo, a gente tem um paradoxo, né? Que a gente tem a menor taxa de homicídios do Brasil hoje, menor do que a de Santa Catarina. E ainda assim a gente tem a maior população carcerária. Então, essa lógica não bate mesmo se a gente compara a situação de São Paulo. Aí, por que é a menor taxa de homicídios do Brasil? Aí os pesquisadores têm uma série de teses sobre isso, tá? E basicamente as duas principais, dá para elencar uns 10 fatores, mas os dois principais que eu acho a estruturação e capacitação das delegacias especializadas de homicídio em São Paulo. Então, você matar alguém numa quebrada significa que você vai ter polícia ali e isso vai atrapalhar os negócios. E partindo dessa mesma lógica, você tem o monopólio da força, né, em um grupo criminoso, né, um grupo que controla as quebradas de São Paulo. Então isso é uma realidade diferente de uma realidade de confronto que a gente tem no Nordeste, por exemplo, no Norte, que são lugares onde há esse confronto mais pesado. Então, não significa que, menor taxa de homicídio, não significa que, a gente está... Professor, o senhor acha que efetivamente esses crimes são investigados? Então, aí que tá. Se a gente compara com o Brasil, a gente tem uma taxa de elucidação, e aí as pesquisas variam sobre se é elucidação, se é investigação, se é punição, varia, né? É uma metodologia. Mas se diz assim que você tem uma taxa de elucidação de 8% no Brasil. Em São Paulo, essa taxa chega a 35%. Então há uma taxa, um aumento realmente de elucidação de crimes de homicídio em São Paulo. E isso está relacionado com aquela ideia que a gente conversou antes. São Paulo, por mais que você questione, né, a Polícia Civil tem problemas e tal, mas ela é uma Polícia Civil mais estruturada do que de outros estados. Então talvez isso também seja um fator que explique o grande encarceramento daqui. E aí a gente chega no objeto da aula especificamente, né, que é a questão dos princípios na execução penal. Mas esse apanhado de dados é importante, assim, de repente uma prova discursiva, principalmente, vocês terem esses dados aí na ponta da língua, ou na ponta do dedo, né, do lápis. Princípios. Basicamente, a ideia de que princípios são valores que devem acompanhar o cumprimento da pena, especialmente as penas privativas de liberdade. A ideia de que princípios seriam um norte interpretativo para a resolução de conflitos no âmbito da execução penal e mandados de otimização, né? Otimizar o quê? Os fins da pena. Tem uma discussão aqui se
é razoável a gente propor essa otimização dos fins da pena, porque seria uma aderência a esses fins da pena. E é uma coisa que o Zaffaroni critica muito, essa ideia da aderência, por exemplo, do Robson aos fins preventivos da pena. É algo que uma teoria agnóstica da pena vai rechaçar. Lembrar também que princípios são normas jurídicas, assim como as regras. Vou dar uma advertência para vocês assim, a gente vai conversar hoje sobre algumas coisas que, se a gente fosse fazer uma leitura mais constitucional, estrito senso, não daria para chamar algumas coisas que a gente vai falar hoje como princípios de princípios. Talvez algumas coisas que a gente fala hoje sejam regras, ou algumas coisas sejam postulados, etc. Não vou entrar nessa discussão porque é um debate mais para o campo constitucional, mas depois vocês deem uma olhada nisso. Então, algumas coisas que a gente vai ver hoje podem constitucionalmente, uma explicação estrita, serem chamadas de regras também, tá? Mas vamos chamar todo mundo hoje de princípio, mesmo que não seja constitucionalmente a coisa mais adequada de se fazer. Outra forma também de aplicação, de utilização dos princípios, uma orientação ao legislador e à administração pública durante o cumprimento da pena, e o legislador na hora de fazer novas normas acerca do cumprimento da pena. E os princípios, eles criariam uma espécie de conjunto de parâmetros normativos que deveriam ser seguidos durante a execução da pena. Essa é mais ou menos a ideia, a introdução de por que se estudar princípios na execução penal. E aí vamos começar com ele, o primeiro princípio, o princípio da humanidade. A primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre o princípio da humanidade que é o conceito dele, que ele vai basicamente dizer que o indivíduo ele tem que ter uma prevalência sobre os objetivos estatais, sobre as práticas punitivas, visando, de novo, reduzir os danos da prática carcerária, da prática punitiva. A ascendência do indivíduo sobre o Estado. Esse princípio ele está muito relacionado ele é construído na história do direito penal como uma repulsa aos castigos cruéis e ofensivos à dignidade humana. Então, muito relacionado à ideia da proibição da tortura, becaria, movimento iluminista e tal. Tem uma autora de direitos humanos, a Leigh Hunt, que ela fala que a percepção do iluminismo é que o indivíduo ele é o senhor do seu próprio corpo, diferente do contexto anterior da Idade Média, onde o corpo era algo da comunidade, vocês viram isso? Legal. E então isso vai influenciar diretamente essa construção da ideia do princípio da humanidade. E aqui o Alexis Brito, ele fala que uma execução penal humana, ela pressupõe que o indivíduo vai voltar para a sociedade. Vamos guardar esse termo, ressocialização, para daqui a pouco. Tá? Mas basicamente é isso. Mas é uma ideia que não compra a ideia de eliminação do indivíduo, de uma prevenção especial negativa. Tá? Outra coisa, o Zaffaroni, mas esse termo ressocialização ele tem problemas e a gente vai conversar também sobre ele. O Zaffaroni vai falar que o princípio da humanidade ele pressupõe uma superioridade moral, uma superioridade ética do Estado em relação ao criminoso. Então, como que o Estado poderia ter legitimidade para punir alguém se ele, durante essa punição, ele comete algo tão odioso quanto o crime? Então, para você ter legitimidade, você tem que estar no patamar superior de prática ética, que só poderia ser alcançado por uma execução de pena humanizada. Mas ele trabalha com a questão da humanização da pena também, embora com o argumento dessa questão da ética do Estado, das ações, é isso?
Isso. Na verdade, o Zaffaroni ele vai trazer, quando ele fala de princípio da humanidade, ele fala de algo um pouco mais amplo, né? Ele vai dizer que a gente teria que extrair a legitimidade das criminalizações, da execução da pena como um todo, não só da Constituição, da lei penal, mas também dos tratados internacionais de direitos humanos, né? Mas esse argumento da superioridade ética ele também transita ali nessa ideia de uma necessidade de uma pena minimamente humanizada. Outros fatores filosóficos que a gente poderia trazer, a ideia da máxima kantiana, né, de que é impossível você instrumentalizar o indivíduo para determinados fins. O indivíduo ele não pode ser utilizado como um meio, né? Ele é um fim em si mesmo. Principalmente não poderia ser utilizado como um meio para fins estatais. Esse confronto entre relativismo e universalismo vocês devem ter visto na aula de direitos humanos, né? A ideia de que você teria que ter uma lógica universal do que é a dignidade humana ou uma lógica relativa àqueles grupos específicos, a determinado grupo. Isso é uma briga teórica que a gente tem no campo dos direitos humanos, mas quando a gente está falando de execução penal, a gente tem que tentar fugir um pouco dessa briga, né? E tentar traçar um parâmetro mínimo de dignidade para a execução da pena. Outra coisa interessante é uma crítica ao humanismo, que também é feito por outros autores mais recentes, né? Tipo aquele historiador israelense, o Harari, ele vai criticar muito também essa ideia do humanismo liberal e tal, mas o Foucault ele faz essa crítica a partir de outra lógica, dizendo que ao mesmo tempo que nasceu o humanismo, também nasceu o que ele chama de disciplinas, né? Então é algo também para se observar na formatação das punições, né? Então, ao mesmo tempo que você teve esse discurso do humanismo aumentando, você teve as disciplinas nas instituições acontecendo. Peraí, no slide anterior, você teria que traçar parâmetros mínimos de dignidade de execução, seriam parâmetros máximos? Não, mínimos, porque a gente está rompendo com essa briga entre relativismo e universalismo. E, tipo, a despeito dessa briga, a gente teria que tentar construir parâmetros mínimos. O mínimo consenso do que seria uma dignidade que agradasse o relativismo e o universalismo. Entendeu? Mas com certeza, se a gente estiver falando de uma lógica de direitos na execução penal, teria que ser uma eficácia máxima, etc. Mas é para tentar fugir dessa lógica do que é digno. É considerado universalmente ou para aquele grupo. Aí você pode dizer, mas por que fugir dessa armadilha, né? Imagina o seguinte, o que é melhor para a pessoa ficar numa cela superlotada, não sei o que, durante anos e anos, ou ela ser julgada por um tribunal do PCC? Então, tipo, se você entra nessa lógica, tipo, vamos fazer um relativismo ali e tal, dentro daquele contexto que aquela pessoa está submetida à violência, a cela mais lotada, superlotada, pode ser mais tranquilo, mais humano do que aquilo lá. Então, por isso, fugir dessa briga aqui. Funções do princípio da humanidade. Primeiro, ele é um pano de fundo para os demais princípios da execução penal. Então, qualquer outro princípio, ele decorre de alguma forma do princípio da humanidade. E aí, por isso, trazendo aquela discussão constitucional que eu falei, que a gente não vai dizer se é postulado, se é regra, se é princípio, talvez o princípio da humanidade, ele constitucionalmente falando, ele seja mais adequado se chamá-lo de postulado normativo, naquela diferenciação do Humberto Ávila. Outra função, ele fazer um contraponto às tendências desumanizadoras da execução penal, que basicamente estão relacionadas à ideia dos presos serem reduzidos a categorias de não pessoas. De novo, a contenção da irracionalidade do poder punitivo e evitar a produção de danos físicos e morais desnecessários durante a execução da pena.
Outras coisas que eu trouxe também, né, nessa atualização do slide. O princípio da humanidade, ele vai nos dizer que o apenado não é um inimigo do Estado. Ele não pode ser lido como um inimigo. E aqui aquela pontuação com o Jacobs, né, o direito penal do inimigo, que o Zaffaroni fez o contraponto do inimigo no direito penal e tal. Mas essa ideia está muito relacionada também com o princípio da humanidade. Outra coisa, a gente só consegue ter esse parâmetro mínimo de dignidade nas penas se a gente fizer essa separação entre a gravidade do delito e a execução da pena. Por quê? Se a gente não faz essa separação, você poderia entrar naquela armadilha, naquela outra armadilha de dizer, mas ele cometeu um crime grave, então ele não merece, mais ou menos assim, tipo, direitos humanos para humanos direitos, né? É mais ou menos essa ideia, porque você vai dizer, ele cometeu um crime muito grave, a vítima não está aí para voltar, não sei o que, então ele não merece ser tratado como um ser humano. Então a gente tem que fazer essa separação. A gravidade do delito é uma coisa e outra coisa é a execução penal. E isso é difícil de fazer, né, gente? Tem várias vezes, eu já vi assim, não vou progredir porque o crime é grave, né? Então, essa separação, ela precisa acontecer para a gente ter uma humanização mínima das penas. Artigo 1º da LEP, né? E aí aquilo que você falou, ressocialização. A LEP, em tese, vai dizer que você tem que ter uma prevalência de mecanismos de inclusão e não a exclusão do apenado durante o cumprimento da pena. Isso é diferente de ressocialização. A gente vai conversar sobre isso. Por que eu estou tentando bater nisso, gente? Porque a gente vive realmente um momento que é uma tendência de desumanização. Então a gente se agarra naquilo que parece ser um contraponto a isso e passa a defender a ideia da ressocialização como um mecanismo, uma forma de contenção do poder punitivo. Em alguma medida isso está certo. Só que essa defesa ela não pode ser cega. Essa defesa ela tem que ser crítica também. Porque a ideia de ressocialização, ela, via de regra, ela junta a moral com o direito. E a ideia de que aquele indivíduo tem que ser modificado pela pena, melhorado pela pena. Qual é a armadilha disso? Penas indeterminadas, né? Porque se a pena é um favor para o indivíduo, você pode ficar cumprindo durante anos e anos, né? Afinal de contas, o Estado está fazendo um favor para você, né? Então, não façam uma defesa muito veemente da ressocialização, né? Façam uma crítica às ideias de eliminação, né? De prevenção especial negativa. Aspectos constitucionais do princípio da humanidade, decorrências constitucionais, né? Impossibilidade de tortura, tratamentos cruéis, degradantes, banimento, que voltou, né, de uma certa forma a agenda política, né? E vedação à pena de morte, individualização da pena, dignidade da pessoa humana e prevalência dos direitos humanos. Alguns princípios decorrentes, e aqui essa questão muito importante da secularização. Se a gente não trabalha com uma execução da pena secular, a gente vai permitir que durante a pena você aplique padrões de normalização nos indivíduos que estão cumprindo a pena. Então esse indivíduo só vai sair de lá quando ele estiver no patamar moral do julgador ou do diretor do presídio. Se a gente não fizer essa separação muito clara, a gente retrocede séculos, né, na evolução do direito, que foi onde houve essa separação entre direito moral, entre Estado e religião, né? Então, a pena tem que ser laica, secular, despida de valores morais durante o seu cumprimento. Tá? Como que isso aqui às vezes é violado, né? Tipo, não assimilou a terapêutica penal. Isso é direto. Então isso
é uma leitura não secular da execução penal. É uma leitura que há um melhoramento moral a ser feito pela execução da pena. Inclusive, quando se pede o exemplo cronológico, é isso. Sim, total. A ideia de alteridade também, o princípio da alteridade. Quem fala desse princípio, Joaquim Cirilo dos Santos. Quando a gente traz ele para a execução penal, a gente vai dizer que o ser humano que está preso ele tem que ser visto como uma pessoa, né? Como um sujeito de direitos e não como objeto da pena. Outra coisa super batida também, a ideia de vedação da utilização da teoria da reserva do possível para justificar o não acesso a direitos na execução penal e a desassistência estatal, principalmente assistência material durante o cumprimento da pena. E é legal fundamentar com isso aqui, né, a regra, o artigo 4º das regras penitenciárias europeias. Alguns exemplos de violação do princípio da humanidade durante o cumprimento da pena. Proibição ou obrigação de frequentar cultos religiosos como forma de punição disciplinar. De novo, a ideia de secularização, né, principalmente na ideia de obrigação, né, de frequentar, para purgar aquela culpa. Obrigação de usar uniformes em cores chamativas, até que aqui em São Paulo a galera tem um uniforme mais básico, né? No Rio de Janeiro é um uniforme verde, mais assim, fluorescente quase, né? Mas aqui em São Paulo a galera tá numa linha mais fashion, né? Não tá tão... Porque tipo, é complicado, assim, por Minas é tipo, todo mundo de vermelho, né? Tipo, aí vou dizer, Minas, os preços são comunistas e tal, né? Aqui em São Paulo, uma linha mais light, mais neutra, né? Outro exemplo, cumprimento da pena em locais distantes. Isso é interessante porque a estruturação do sistema carcerário paulista, você tem cidades que funcionam basicamente pelo cumprimento da pena. Então, às vezes, se você for calcular, tem mais gente presa na cidade do que gente solta. Quando as famílias vão para visitar, você tem um grande fluxo de turismo. Mas isso tem a ver com a construção dos presídios no interior. Sim. Seria uma crítica, no caso. Sim, sim. Mas a ideia é o seguinte, você cumpre a pena provisória, né? Aqui perto, que é a ideia dos CDPs, que foram criados depois do Salve de 2006, e a pena efetiva você vai cumprir no Oeste Paulista, normalmente longe, né, da sua família. Outra coisa, essa ideia de obrigação de abaixar a cabeça e manter silêncio absoluto, né? Pessoal, aquelas fileiras da Barra Funda, né? Isso não fala, as penitenciárias não funcionam, mas cabeça baixa. Depende, dia de visita, mas aí tem essa discussão, se é uma regra dos próprios presos, né? Tá. Não vamos entrar nisso, mas por exemplo, na Fundação Casa, essa ideia é muito, né, muito presente. E aí uma vez eu participei de uma CAD e o menino tava tipo, senhor, tipo, tudo ele falava senhor. E aí, uma hora eu falei, não, vou começar a contar quantas vezes ele tá falando. Tipo, aí eu contei e cronometrei, né, quantas vezes ele falou. Ele falou 72 vezes em 10 minutos. Senhor. Então, assim, um condicionamento muito grande por conta, né, dessa... Talvez exista uma certa laicidade maior no cumprimento da pena do que no cumprimento da medida socioeducativa. Talvez a autonomia do adulto seja mais respeitada do que a autonomia do jovem. Ou seja, foi organizado mesmo nesses presídios, né? Pode ser. Eles entendem. Que eles não batizam na Fundação Casa, né? Tem tese de aprovação. Mas eles entendem realmente que essa questão de vamos detender no preso isso. Eles não aceitam andar de cabeça baixa. Pode ser. Essa é a Outra coisa, a obrigação de cortar cabelos e barbas, né? Entendendo esses aspectos como projeções da personalidade. E, mais do que isso, né? O cárcere compreendido como uma forma de regressão aos estágios de autonomia.
do indivíduo. Então a gente acorda, chega em determinado momento, a gente, na vida adulta, a gente pode acordar em determinado horário, né? Pode acordar um pouco mais cedo, pode ir no banheiro a hora que a gente quiser, pode ir na geladeira, pegar alguma coisa para comer. No presídio, você tem regras que reduzem essa sua autonomia, né? Então, alguns autores vão falar que você cria uma regressão psíquica na pessoa para estágios próximos da infância. Aí, mas a pessoa reincidiu, ela saiu. Ela não está aprendendo, a autonomia. Ela está sendo retirada da sua autonomia de um ser adulto, né? Então, olhar a reincidência como, que absurdo, ele não está sendo preparado para se ressocializar. Esse é o problema do termo, né? E aqui, revistas em celas que causem danos a objetos pessoais dos presos de forma desnecessária. Isso acontecia pelo menos, né, quando tinha a intervenção da GIR, do Grupo de Intervenção Rápida da SAP. Eu acompanhei algumas intervenções dessas, realmente havia um pouco cuidado com os pertences dos presos, né? E aqui uma analogia que dá para a gente fazer é com a própria busca e apreensão numa casa. Tem uma norma no Código de Processo Penal que diz que essa busca tem que ser o menos invasiva possível. Então, se ela é menos invasiva possível, ou em tese deveria ser menos invasiva possível no Código de Processo Penal, também deveria servir para revistas nas celas, né? Restrição ao direito à alimentação suficiente ou à qualidade e também acesso à água potável. Descumprimento de requisitos estruturais mínimos nas celas, como areação, insolação, tamanho, condicionamento térmico, etc. Isso aqui é muito sério, gente, porque em 2006, eu acho, um pouco depois, o Estado do Espírito Santo ele construiu containers para as pessoas cumprirem a pena, né? E aí, relacionando esses dois elementos aqui, uma vez eu ouvi um relato que foi muito bizarro, que um advogado lá do Espírito Santo, militante dessa área de direitos humanos, ele foi fazer uma vistoria, né, uma inspeção nessa unidade dos containers. E aí ele falou que, normalmente, todas as vezes que ele entrou no sistema carcerário, o preso, quando vai falar com ele, pergunta do processo. Senhor, meu processo, como é que tá? Não sei o quê. Você faz aquela consulta ali. Ele falou que a primeira vez que ele não viu isso, foi lá, porque as pessoas pediam água para ele. Por conta... E a temperatura chegava a 50 graus dentro da cela. Porque, você pensa assim, nossa, isso não acontece há muito tempo, né? Não tem nem 10 anos. Princípio da jurisdicionalidade. Esse princípio, vocês podem ver ele com outros nomes, né? Ou não ler esse princípio como um princípio em si. Mas o que ele diz basicamente é que a execução penal ela tem que ser acompanhada pelo judiciário, tá? O juiz, quem deve manter a garantia dos direitos é o Poder Judiciário. A ideia aqui é a prevalência dos direitos e garantias individuais e há uma desconfiança daqui que se você deixasse tudo na mão da administração carcerária, isso não seria tão respeitado. Então, a ideia de que o juiz de direito teria que conduzir a execução penal e não o diretor do presídio. Construindo aquilo que se chama do devido processo legal na execução penal. Essa aqui é um dos pontos grandes de tensão na execução penal, porque há uma percepção de que deixar que o juiz decida todos os incidentes pode ser ruim porque você viola a celeridade. Uma vez um colega meu, com a melhor das intenções, falou assim, eu acho que progressão de regime, quem tinha que decidir era o diretor, né? Não era o juiz. Mas a intenção dele era boa, ele estava dizendo o seguinte, seria mais rápido do que mandar para fora. Só que o problema é esse, né? É você colocar a administração com as suas contradições e os seus interesses
que não interesses econômicos, não é nada disso, mas interesses da administração como parte da execução da pena, né? Então, aquele preso que é mais insubmisso, ele nunca vai progredir, né? Ele vai fazer isso. Então, esse é o problema de fazer essa diferenciação entre a jurisdicionalidade e a questão da administração. Mas na prática, entende-se como um regime jurídico híbrido? Porque tem algumas. É isso aqui. A ideia que ela está colocando, alguns autores vão chamar de princípio da complexidade, que é a ideia de que você tem um regime jurídico complexo, híbrido, que é uma junção entre administração e direito na execução penal. Por quê? Alguns elementos, né, quem vai defender essa ideia é o Renato Marcão. Quem indica se o preso tem bom comportamento é o diretor. Quem autoriza determinadas coisas é o diretor, sem ter que passar necessariamente pelo Poder Judiciário. Quem julga faltas é o Judiciário, mas você tem a sindicância sendo feita pelo presídio. Então você tem uma ideia híbrida ou complexa aqui. Mas, ainda assim, para os autores que defendem esse princípio da complexidade, você tem uma prevalência do aspecto jurisdicional sobre o administrativo, né? Alguns autores vão dizer que não tem esse negócio de híbrido, não, ele é judicial, porque a última palavra é do judiciário, né? Mas até aqueles que defendem essa natureza complexa ou mista, eles vão dizer que a última palavra é do judiciário. Mas na prática. Óbvio que o poder da administração é bem grande, mas a luta entre uma execução penal que respeite direitos humanos, ela passa por uma luta nessa fronteira. Cada vez mais a possibilidade de você jurisdicionalizar determinados aspectos, até porque para você que o judiciário reconheça determinados direitos. A gente vai chegar aqui na chamada doutrina do hands-off, que era uma doutrina que prevalecia nos Estados Unidos, que o judiciário não poderia se imiscuir em discussões de execução penal, que era uma questão meramente administrativa. Eles entendem a Complexidade. na prática. Sim. Eu vejo. Mas, é possível, né, ainda assim, você judicializar determinadas coisas e tal, né? Mas, realmente, talvez na prática haja uma prevalência da administração sobre a jurisdicionalidade. Princípio da legalidade, né? Basicamente, a ideia de que a pena, o cumprimento da pena só pode ser agravado se isso estiver previsto em lei. E essa previsão legal, ela precisa ser estritamente interpretada, tá? Então, assim, toda forma de agravar as condições da pena deve passar pelo crivo da legalidade, o que abarca sanções disciplinares e faltas disciplinares, bem como demais incidentes da execução. Então, tudo na execução penal tem que ser legalmente previsto e estritamente interpretado, sob pena de violar o princípio da legalidade. De novo, instrumento de contenção do arbítrio, seja ele administrativo ou judicial. Então, o administrador do presídio ou o juiz da execução, eles não podem fazer o que eles acham que é melhor para aquela situação. Eles têm que fazer o que permite a lei naquele caso. Ideia também de cumprimento adequado da pena, adstrito aos limites do título executivo. Aquela ideia que o preso, a sentença ela só retira dele a liberdade, né? Ele retém ainda os outros direitos, e essa restrição da liberdade ela tem que se dar nos limites da pena, do título executivo. Então, se você tem uma pena de 5 anos, você não pode ficar preso 5 anos e 1 dia. É no limite adstrito aquilo ali. Em tese, isso também deveria abarcar progressões de regime, livramento condicionais, etc., porque você não poderia ficar preso num regime mais gravoso. Isso violaria também a legalidade.
mais tempo do que o devido no regime mais gravoso. Lei prévia, né? A ideia de que a lei não pode retroagir, salvo para benefício do sentenciado. Alguns exemplos disso. A ideia de limitação da perda de 1/3 dos dias remidos. Essa previsão, ela vai retroagir aqueles que perderam a totalidade dos dias remidos. Outra coisa, falta grave celular. Isso também não poderia ser estabelecido por uma resolução da SAP. Teria que ser mediante lei. Começou com uma resolução da SAP aqui em São Paulo. São Paulo inventa as coisas, né? Tipo, RDD começa aqui, celular e tal. A gente está na vanguarda aí do poder punitivo. Lei certa, a ideia de proibir tipos disciplinares vagos ou indeterminados, que seja difícil você estabelecer essa verificação concreta. Tudo que é muito vago no direito penal, ele tem um problema do contraditório da ampla defesa. É muito difícil se defender de algo que seja vago, né? Então, subverter a ordem e a disciplina, demonstrar merecimento, constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. São coisas muito abertas, difíceis de serem demonstradas. E, no limite, elas remetem a algo que o direito penal rechaçou historicamente, que é o exemplo do Código Penal nazista, que seria crime tudo aquilo que ofende o são sentimento do povo alemão. Lei estrita, né? A ideia de que você não poderia usar analogia para faltas disciplinares ou criação, né, de tipos disciplinares e aplicação e execução de sanções. Exemplos, né? A ideia do celular e do chip. A lei, né, que trouxe essa falta grave, ela não trouxe expressamente a ideia dos acessórios do celular. Ela falou mecanismos que permitam a comunicação. Então, um acessório, né, um carregador, você não conseguiria falar pelo carregador, um chip e tal, você precisaria juntar tudo. Então, mas prevalece na jurisprudência que esses elementos podem ser considerados como essa falta grave. O argumento, acho que a gente até conversou sobre isso, é para não permitir a entrada fracionada, né, desses instrumentos no presídio. Outro exemplo, né, a ideia da Maria Louca, que foi proibida pela facção que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo. Vou mostrar, gente. Não trouxe até foto. E a ideia da lei escrita, a impossibilidade de criar sanções ou faltas disciplinares pelos costumes. Então, aqui no presídio funciona desse jeito, doutora. Então, tipo, isso não dá para fazer, porque você viola a ideia de lei escrita para falta disciplinar. Apresento a vocês a famosa Maria Louca. Tipo, você faz com fruta, né? E aí você fermenta, gera álcool, né? Então, a galera pode se embriagar com isso aqui. Parece que o PCC proibiu, né? Não está podendo mais. Oi? Ia ficar animado o negócio lá. Aí eu tava falando sobre o PCC? Não, eu não sei, mas a princípio o que chegou pra gente é que isso aqui causava muita instabilidade dentro do sistema carcerário. É mais ou menos o mesmo argumento que não pode usar crack e tal, né? Então, eles proibiram. E aí eu estava falando sobre isso outro dia e me perguntaram, mas o teor alcoólico da Maria Louca, quanto que é? Eu falei, cara, tipo, eu sei que existe, eu não fiz um curso de enologia para provar, não sou um sommelier de Maria Louca, né? Então, infelizmente eu nunca provei, assim, né, para falar para vocês se é bom e tal. Imagino que não seja, acho que é uma questão de estado de necessidade mesmo, estado de necessidade alcoólico, que faz com que você use, né? Mas não deve, se você puder tomar uma cerveja em outro lugar, eu acho que é mais indicativo, né? Eles faziam muito na Carandiru, né? Mas era tipo vários testes de alimentos. Porque isso é muito fácil fazer fermentação, né?
O saque, né? Fermentação. Então, estudar execução penal princípio da não marginalização. Com esse princípio, a gente fecha essa primeira parte, tá, gente? A ideia de que o recluso ele deve ser entendido como um sujeito de direitos. O encarceramento, por si só, ele gera uma situação de vulnerabilidade para a pessoa, né? Não só porque ela passa a ter dificuldades para acessar o mercado de trabalho, mas também ela está vulnerável a violações de direito à sua integridade física, psicológica, etc. Por isso a necessidade de uma discriminação positiva e a garantia de segurança do Estado durante e após a execução penal. Então, assim, políticas para efetivamente reduzir essa vulnerabilidade do preso, e isso é diferente de ressocialização, devem ser implementadas. Tá? Por quê? Com isso você equaliza a relação jurídica entre Estado e indivíduo. Você deixa de ter uma ascendência gigante do Estado sobre o sujeito a ponto de eliminá-lo completamente. E redução dos danos causados pela experiência carcerária novamente. Esse princípio aqui é interessante, né? E esse princípio, de repente, vai deixar a nossa amiga que atua na execução penal um pouco chateada, mas eu acho que para provas da defensoria é interessante. Esse princípio é defendido por dois autores defensores públicos do Pará, e eles vão dizer o seguinte: eles vão questionar se há a possibilidade da defensoria pública atuar em processos que estão sendo acompanhados por advogados constituídos, no caso de omissão desses advogados. Então o advogado vai lá no presídio, dá aqui a procuração para tirar o seu BI, não sei o quê, e acaba não fazendo o pedido, o cara está com 3, 4 meses com um prazo para progredir e ninguém fez o pedido, e a defensoria, o processo não vem, então fica nessa. A defensoria poderia atuar, e aí eles vão dizer, pelo princípio da presunção de vulnerabilidade do preso e pelas normas da execução penal e da própria defensoria, se poderia. Então, qual é a linha argumentativa para dizer que nesse caso, né, de omissão do advogado constituído, a defensoria poderia atuar? Primeira coisa, a partir essa reforma, salvo engano, foi de 2010 da ALEP, que criou o inciso 8º do artigo 61, que ele vai dizer que a Defensoria Pública é um órgão da execução penal, né? Então, ela estaria ali no mesmo patamar do Ministério Público, etc. Então, ela teria que zelar pela correta execução da pena. Então, aqui, o artigo 81A da LEP vai dizer que a Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e medidas de segurança, E aqui, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias de forma individual e coletiva. Então, a Defensoria funcionaria como um fiscal da execução penal que estaria para além da representação individual processual daquele sujeito. Tá? Artigo 81B da LEP, a Defensoria poderia requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, ao desenvolvimento regular do processo executivo. Então, não é regular você cumprir a pena a mais, você tem, 4 meses para progredir, o advogado não fez o pedido e tal, então isso não seria regular. Lei complementar da Defensoria Pública, e, gente, uma dica de ouro para vocês, assim, leiam esse artigo. Qualquer prova, leiam isso, porque a chance disso aqui cair em princípios institucionais é gigantesco. Eu recomendo que vocês, assim, é o artigo 4º da Lei Complementar 80. Cola na porta do banheiro, né? Cola assim no celular, coloca como protetor de tela do celular esse artigo, porque a chance disso aqui cair é gigantesca. É gigantesca. Decorem todos esses incisos do artigo 4º, tá? E não confundam funções com objetivos. Dica aí de princípios institucionais de graça na aula de execução penal. Funções com objetivos, é isso?
Não, isso aí porque é uma pegadinha comum de você fazer. Você confundir função da defensoria com objetivo. Tá? Mas, e quais seriam essas funções aqui, né? Exercer a defesa dos necessitados em todos os graus e aqui também, né, promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais, propiciando, né, adequada e efetiva tutela. E exercer também a defesa de grupos sociais vulneráveis, no caso aqui seria uma cláusula aberta nesse inciso 11, que permitiria a atuação, né, da defensoria para não só esses grupos citados aqui no artigo, né, criança, adolescente, idoso, portador de deficiência, mulher e outros grupos vulneráveis. A ideia é que você tem uma percepção aberta, ampliada, para qualquer grupo vulnerável. Então, você poderia incluir preso aqui, moradores de rua, né, entre outros grupos que estariam em situação de vulnerabilidade. Então, assim, na dúvida, se vocês estiverem construindo uma tese sobre isso na defensoria, numa peça, por exemplo, usem esse artigo aqui. Na dúvida do tipo, não tem, o grupo não está claramente delimitado nesse artigo, mas existe uma cláusula aberta aqui e de outros grupos sociais vulneráveis que merecem especial proteção do Estado. Tá? Princípio da não marginalização, de novo. Essa ideia é uma coisa que é arraigada. Assim, a gente chega lá naquele almoço de domingo com a família, aquele tio no WhatsApp. O cara, a gente vai ouvir isso na vida, né? Que os presos, eles têm que experimentar um sofrimento maior do que as pessoas que estão em liberdade. Afinal de contas, eles estão presos, né? Eles não estão lá porque eles são pessoas boas, não são santas e tal, né? Não tem esse discurso, né? Esse discurso você já deve ter ouvido alguma vez. Assim. E esse princípio, esse discurso, ele se fundamenta na ideia da legibility. Já ouviram falar nesse termo? O princípio da menor elegibilidade. A ideia de que, para a classe trabalhadora, aquele grupo de pessoas que necessita vender a sua força de trabalho para sobreviver, a prisão, o cárcere, deve ser a opção menos elegível. Então você tem que... O cárcere tem que ser pior, mais gravoso do que o pior trabalho do mundo livre. Essa é a ideia. Imagina o pior trabalho. O cárcere tem que ser pior que ele. Porque se eu não tenho essa relação entre trabalho e cárcere, por que a classe trabalhadora iria se submeter às condições de trabalho degradantes? Quando a gente entra na faculdade, quando a gente estuda isso, quando a gente discute normalmente com o tiozão lá do WhatsApp sobre pena, a gente acha que prisão sempre existiu. Que você tinha assim, lá quando Adão e Eva, né, estavam no paraíso, você tinha a maçã, você tinha a pedra, você tinha os animais e tinha uma prisão. Né? Tinha um sistema carcerário, tinha um Carandiru ali no paraíso. A ideia de você naturalizar como se aquilo não fosse um produto histórico recente da humanidade. Isso a gente só pode falar em prisão como segregação de indivíduos por determinado tempo depois da Revolução Industrial. A origem da prisão, como a gente conhece hoje, ela emerge da Revolução Industrial. Emerge das fábricas. Você não tinha uma diferenciação entre fábrica e prisão, entre hospital e prisão. Isso tudo eram instituições imbricadas uma na outra. Isso só passa a acontecer depois da Revolução Industrial. Tipo, antes, sabe aqueles filmes tipo Robin Hood, Coração Valente? Sim. A prisão, a masmorra, ela não era por si só a pena. Ela era uma etapa para a pessoa ser efetivamente punida. Então ela ia ser punida, tipo, degolada, né? Tipo, cortada em várias partes, colocada, tipo, a punição real era aquela. Ela estava esperando na masmorra para aquilo acontecer. Recomendo, depois que vocês passarem, ou então darem uma bugada no livro Punição e Estrutura Social, do Rush e Kirchheim. São duas pessoas, Rush e Kirchheim.
O Rush é o cara mesmo que escreveu o livro, que Scheimer complementou esse livro depois. É punição isso? De estrutura social. Livro da década de 30. E o Rush, ele vai dizer o seguinte, que cada sistema produtivo, ele encontra uma forma de punir as pessoas que seja adequada às suas contradições e ao seu funcionamento. Então ele pega a história humana e ele faz assim, quando as colônias precisaram povoar determinados territórios no planeta, a pena era o degredo. Ou as galés, né? Você colocar as pessoas num navio para irem navegando até lá nas colônias. Quando você precisou de pessoas para trabalharem nas fábricas, a pena passou a se tornar a prisão em si, né? E esse movimento, a gente só consegue entender a prisão, a instituição como prisão, na Revolução Industrial e na ideia de cercamento dos campos. Então, várias palavras que a gente hoje usa, por exemplo, vilão. A ideia de você associar vilão a uma pessoa má é porque no cercamento dos campos você juntava nesses lugares ali, que era o início das prisões, pessoas que saíram dos campos e foram para as cidades, para criar hábitos industriosos nessas pessoas, para elas aprenderem a manufatura das fábricas, etc. Então você juntava prostitutas, mendigos e camponeses que iam para as cidades, no mesmo local. Não por acaso, esses locais se chamavam poor houses, casa dos pobres. Tá? E tem uma foto aqui, não sei se vocês conseguem reduzir a luz, não. Só para eu mostrar aqui você tinha poor house e work house, né? E na França você teria os hospitais gerais. Então tudo foi criado junto ali, né? E aqui essa é uma foto, né? Não é bem uma foto, né? Uma caracterização gráfica dessa situação. Então a ideia da penitência, né? Deus é bom, né? As pessoas estão aqui se alimentando, etc. E aqui realmente a ideia de uma prisão fábrica, né? A Millbank Workhouse na Inglaterra. Então você tem a estrutura de uma prisão, né? As grades aqui, as pessoas estão produzindo, não sei se vocês conseguem ver aqui, são sacos com essa produção, elas estão produzidas em fileira, né? O formato da fábrica, né? E tem um guarda, 2 guardas aqui vigiando essa produção. E aí 2 citações que eu acho que é importante vocês guardarem no coração. Uma do Anitu, a outra do professor Scheimer. A primeira vai falar o seguinte: o cárcere se faria de fábrica ou ganharia a representação simbólica de fábrica. Professor Scheimer, não é por outra razão que as primeiras prisões não se destinaram a presos violentos ou aqueles que cometeram crimes mais graves, mas sim aos vagabundos e mendigos. Então, gente, não é sempre assim. E tomara que não continue sempre assim, né? Tem uma localização histórica. Começa aqui. Prisão e Revolução Industrial são coisas que caminham juntas. O princípio da não marginalização, ele está relacionado a uma dicotomia que existe na execução penal. A ideia de jurisdicionalização da execução penal versus a teoria das relações especial de sujeição. Essa teoria ela vai dizer o seguinte, que indivíduos em determinadas circunstâncias, como presos, soldados, funcionários públicos de determinadas ordens, eles têm uma supremacia do Estado sobre eles. Isso faz com que eles não tenham acesso aos direitos fundamentais, porque eles estão numa relação especial de sujeição. Essa foi uma teoria que fundamentou a chamada doutrina do hands-off nos Estados Unidos. E os Estados Unidos eles só passaram a se imiscuir em assuntos de execução penal no século XX, década de 60 do século XX. Antes eles diziam, isso aqui é questão administrativa, eu não me meto nisso.
Então, essa dicotomia é importante a gente trabalhar para compreender a execução penal. Então, numa ideia de judicialização da execução penal, eu tenho o reconhecimento das garantias constitucionais aos presos. Qual é a consequência disso? É necessário fundamentar a retirada de direitos, sob pena de violar a legalidade. E a fundamentação das decisões judiciais também. Observância dos direitos fundamentais dos reclusos, aquela previsão, salvo engano, do artigo 3º da LEP, que você, com a sentença, você retira a liberdade, mas os outros direitos fundamentais permanecem. O judiciário deve intervir nas condições de execução da pena. Isso, de uma certa forma, foi reconhecido, né, o ápice disso foi reconhecido no Brasil, na DPF 347, a ideia do estado de coisas inconstitucionais dos presídios brasileiros, a ideia de que o judiciário brasileiro teria que intervir na situação concreta dos presídios. Oposição a isso. Se a pessoa está, determinadas categorias de pessoas tem essa supremacia do Estado, eu não preciso ter previsões legais para restringir direitos. Isso é engraçado, porque a mesma tese que fundamenta que um policial não pode ter o direito de greve é a tese que vai dizer que o preso tem que ser morto ou ele não tem acesso aos direitos fundamentais. A mesma origem. O policial ele não pode ter acesso ao direito fundamental à greve porque ele está numa relação de especial sujeição. Será que a gente consegue trazer a PM com esse argumento? De repente, né, para defender o direito fundamental dos presos, acho que não. Mas, de repente, é uma tese interessante, né? Porque, em tese, eles estão no mesmo patamar de relação de especial sujeição. Né? A sociedade, como a gente estruturou, ela entende que o policial ele é um cidadão de segunda classe, assim como o preso. Então você teria a possibilidade de não observância dos direitos fundamentais, cidadãos de segunda classe, ausência de direitos, e como eles estão numa relação de especial sujeição, eles só têm deveres. Aquela ideia, tipo, a gente tem que falar menos de direitos humanos e sim de deveres humanos e tal. Essa linha aí. E aí, gente, vamos dar uma pausa de 5 minutos.